Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 20 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é Teologia da Prosperidade. Você sabe quais são os valores dessa pseudo-teologia que vem direto do inferno para a vida da igreja? Será que faz sentido esse papo de que todo cristão deve gozar de uma boa situação financeira e de saúde? Será que as palavras têm poder? Será que pensar positivamente tem algum efeito sobre a nossa vida? E será que as nossas orações têm mesmo o poder de mover a mão de Deus? Cara, são tantas dúvidas. Muitas heresias surgiram ao longo da história da igreja, mas talvez uma das piores delas tenha sido a conhecida como Teologia da Prosperidade. Essa suposta teologia surge no século XX e ela é algo devastador na vida da igreja nos nossos dias. A mentira que contam pra você é que você precisa ter uma vida próspera segundo os valores do consumismo que impera nesse mundo. É até complicado falar disso, mas o que chamam de Teologia da Prosperidade não deveria nem ser chamado de teologia. Todas as bases bíblicas citadas pelos defensores da Teologia da Prosperidade estão fora de contexto. Adoram citar o capítulo 11 de Marcos, onde há uma passagem que diz que aquilo que a gente ora com fé, nós recebemos da parte de Deus. Mas desprezam que todas as passagens bíblicas devem ser lidas dentro do seu contexto mais amplo. Ou seja, os livros não podem se contradizer. Especificamente sobre essa passagem, a gente percebe uma outra passagem que a complementa, que é 1 João capítulo 5, versículo 14. E lá diz que as nossas orações serão atendidas quando nós aprendemos a orar segundo a vontade de Deus. Essa parte ninguém te falou, né? Os defensores dessa pseudo-teologia também tentam forçar o contexto de Isaías capítulo 53, que diz que todas as enfermidades, todo o nosso sofrimento foi levado por Cristo na cruz. Porque na verdade todas as consequências da morte, do sofrimento, da angústia foram levados por Cristo, mas nós ainda estamos sentindo os efeitos de tudo isso até que Cristo retorne pela segunda vez. Até lá não existe diferença alguma entre a vida de um cristão e a vida de um ímpio. Afinal, a chuva cai sobre a vida de todos nós. Outra coisa curiosa que os defensores dessa teologia falam é sobre um tal de princípio de semeadura. Os caras insistem que dinheiro pode ser chamado de semente, mas é engraçado como que essa semente não pode ser semeada em outros lugares, né? Você tem que semear no ministério do sujeito. Você tem que dar oferta no culto que o safado tá pregando. Agora, se você estiver dando essa semente no terreno de outro, tem alguma coisa errada. Ou se você estiver gastando o seu dinheiro com promover justiça social, então Deus não vai te abençoar. Esses pregadores acham que as pessoas são idiotas, e o duro é que na maioria das vezes elas são mesmo. O que move os defensores dessa teologia é a ganância. Eles prometem coisas que Deus nunca prometeu, e quando Deus não satisfaz os desejos do seu coração, sabe o que eles te dizem? Que faltou fé da sua parte. Muito fácil, né, pastor pilantra? O equívoco desse papo de semeador é muito simples. Na verdade, existe um princípio, só que Deus não é refém dos nossos desejos e das nossas vontades. Não adianta você tentar enterrar dinheiro achando que vai nascer uma árvore de dinheiro. Não é assim que funciona. Quando nós estamos falando de dinheiro especificamente, a semente que deve ser plantada se chama fidelidade. Aquele que é fiel a Deus, com tudo que tem, com tudo que é, obviamente sempre colherá bons frutos. Mas é bom lembrar que ser fiel não é necessariamente dar dízimos, ofertas ou fazer sacrifícios, mas é entendermos que somos chamados a ter uma vida de compromisso com o reino de Deus. Deus está nos chamando para nos envolvermos com a vida das pessoas, e a igreja faz parte disso. Isso quer dizer que nós não estamos aqui para ganhar, nós estamos aqui para repartir, nós estamos aqui para pagar as contas. O envolvimento financeiro do cristão na vida da igreja é algo natural, porque ele compreende o que é fazer parte da família. Não é uma pressão, não é uma opressão, e nem uma tentativa de tentar afastar o tal do devorador. A fidelidade semeada será colhida em nossa vida segundo os frutos que Deus desejar gerar em nós. Só que isso não tem nada a ver com ter dinheiro. O próprio Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele muitas vezes dependia da oferta de outras pessoas para que pudesse se alimentar. Aí aparecem uns caras aí na internet e na televisão dizendo que no tempo de Jesus, jumentinho era BMW. Que papo furado, meu Deus do céu. Mas ainda que isso fosse verdade, para analisar o contexto em que essa passagem aparece. Jesus apenas deu uma voltinha, viu? Ele só ganhou uma carona, no final ele devolveu o burrinho. Então até para tentar estuprar o contexto dessa passagem, não faz sentido algum aquilo que os defensores dessa teologia falam. Porque o máximo que Deus está garantindo que você vai ter é uma carona de vez em quando. Outra heresia defendida pela teologia da prosperidade é a importância da confissão positiva, ou seja, as palavras têm poder. Dizem que as palavras são capazes de moldar as circunstâncias da sua vida, de modo que elas podem te fazer uma pessoa bem-sucedida ou não. Essas proposições
afirmações não possuem embasamento bíblico algum. Pensamento positivo não é capaz de segurar nenhuma diarreia, quanto mais mudar alguma coisa. Dizer que as palavras têm poder significa atribuir ao diabo coisas que Deus criou. Não existe nenhuma palavra que seja ruim por si mesma. O problema é o uso que a gente faz dessas palavras. É como diz o capítulo 1 de João, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas podem ser usadas para a glória de Deus. Você pode usar palavras para abençoar ou para amaldiçoar. Não que a maldição em si mesma tenha algum poder, mas ela revela a natureza do seu coração. Aliás, todo cristão deveria saber que ele é imune a todo tipo de maldição. Você não precisa de cura interior e nem fazer quebra de maldições do passado, nem nada do tipo. Isso é besteira. Amaldiçoado é todo aquele que não tem o entendimento de que Cristo morreu na cruz por ele e por isso ainda vive uma vida medíocre por não usufruir de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Outra coisa preocupante é a maneira com que a oração tem sido ensinada nos nossos dias. Tem muita gente tentando utilizar das orações para manipular a vontade de Deus, para mover a mão de Deus no sentido que te convém. Até porque, meu amigo, não adianta nada você ficar apresentando todos os desejos do seu coração para Deus, sendo que Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que são os seus desejos. Como um bom pai, tenha certeza que Deus não vai te dar nada que te faça mal, mesmo que você insista muito. E da mesma maneira, ele vai permitir que algumas circunstâncias que não são tão boas na sua opinião aconteçam para fins pedagógicos. A oração é o tempo de intimidade entre o cristão e o pai. E assim como disse Salomão em Eclesiastes, é bom que as nossas palavras sejam poucas. Nossa oração não pode mudar a vontade de Deus, porque Deus é imutável, mas a nossa oração tem o poder de mudar a nós mesmos. Nessa relação com Deus, nós vamos ter que ceder todas as vezes. Ao orar segundo o seu próprio coração, você vai perceber que Deus muitas vezes não vai atender as suas orações. Mas à medida que através do conhecimento da palavra de Deus, a sua vontade se torna alinhada com a vontade de Deus, então as suas orações, que são frutos de justiça, passarão a ser atendidas. Então você está dizendo que cristão tem que ser pobre? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. O desafio do cristão é possuir coisas, mas viver como se nada possuísse. É aprender que a prosperidade financeira, ela não é apenas para você, mas é para todos nós. E se alguma coisa que nós recebemos não for benéfica para todos nós, então ela não serve para nenhum de nós. Haverão alguns que se tornarão ricos no nosso meio? Com certeza. Mas que essas pessoas possam entender a oportunidade de ser um canal de bênção para a vida de toda a comunidade. E se essas pessoas não entenderem isso, então elas nunca fizeram parte do reino de Deus. Pastor, então você está defendendo o comunismo? Não, meu amigo, é muito pior do que o comunismo. O comunismo é baseado na justiça social a partir da igualdade. No reino de Deus nós não estamos falando em igualdade. Muitas vezes, para que a justiça do reino de Deus seja manifesta, Deus vai exigir de nós que a gente dê tudo. Isso significa que eu não vou dividir ao meio aquilo que eu tenho. Eu vou dar tudo que eu tenho e vou ficar com nada. Cara, mas isso é muita loucura. É loucura mesmo. E se tudo isso te parece loucura demais, então é porque você não tem parte nas coisas de Deus. Porque assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, esta mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Eu agradeço a todos aqueles que têm acompanhado esse canal. Se você gostou desse ou de outros vídeos, inscreva-se. Se você der um joinha aqui embaixo, ajuda bastante na divulgação. Que Deus abençoe e eu te vejo de novo nos próximos vídeos.